Flight, né, que é especialista nessa área de altas habilidades e superdotação. E a gente vai conversar um pouquinho, como eu já comentei, eu tive o diagnóstico de altas habilidades. Esse tema cada vez mais vem ganhando destaque nas minhas pesquisas. É um tema, acredito, que tenha muita relevância para os dias atuais, especialmente quando a gente fala da política de educação inclusiva, quando a gente fala dos processos de desenvolvimento humano e a importância da sociedade como um todo estar atento, né, a esse fenômeno e de como desenvolvê-lo. Então, eu trouxe uma primeira experiência para a gente falar um pouquinho sobre a diferença de altas habilidades e a criança precoce. Eu comecei a falar com 1 ano de idade, minha mãe dizia que eu falava muito pouco até essa idade, e aí quando eu comecei a falar eu já falava como adulto. Qual que é mais ou menos assim a diferença entre um precoce? A criança precoce é aquela que antecipa determinados comportamentos ao que é esperado para a sua idade. Aquela criança que aprende a falar, né, que começa a falar antes do que é, digamos assim, estipulado para aquela faixa etária, que anda, que engatinha, né? Ou seja, que apresenta realmente comportamentos, né, antes do período esperado. No caso da criança precoce, o que a gente observa com ela? Esse desenvolvimento mais acelerado nos primeiros anos de vida e em algum momento pode ser que esse desenvolvimento precoce, depois ele se estabilize, né, e acompanhe o que é esperado para a sua faixa etária. Nem toda criança precoce, necessariamente, será uma criança com indicadores de superdotação. Mas quando a gente vê na retrospectiva, quando a gente, né, avalia crianças ou adolescentes superdotados, nos primeiros anos de vida ela apresentou, né, esse indivíduo apresentou sinais de precocidade. Mas a precocidade por si só não é um indicador seguro, né, ou assim, que vai determinar de fato, né, a presença futura de indicadores de superdotação. O modelo dos 3 anéis do Renzulli, ele foi desenvolvido em 1978, né, foi publicado, é um artigo em que ele publicou o seu modelo. Inclusive o Renzulli teve muita dificuldade com a sua publicação, porque ele encaminhou para os periódicos mais tradicionais da área, né, e ele foi rejeitado, né, justamente porque foi um modelo que contestou a ideia, a concepção de superdotação baseada exclusivamente em testes de QI ou apenas na habilidade intelectual. E hoje é um dos artigos mais citados na área da superdotação. Então esse artigo ele traz uma inovação, ele traz uma proposta nova, né? Não focaliza apenas na habilidade acima da média e muito menos habilidade intelectual, né? Porque normalmente, inclusive até vejo algumas traduções do modelo do Renzulli, uma tradução equivocada. Nesse anel habilidade acima da média, colocam QI acima da média, quando na realidade não é isso que ele quer dizer, né? Habilidade pode ser uma habilidade artística, uma habilidade psicomotora, não necessariamente ligada à área intelectual ou acadêmica. A segunda dimensão é, de fato, a criatividade, porque não basta você ter uma habilidade, né? O que você faz com essa habilidade, o que você produz com essa habilidade, por isso a criatividade é uma dimensão importante. E o terceiro anel, que ele chama de engajamento com a tarefa, ou comprometimento com a tarefa. Não basta apenas focar nas características do indivíduo, mas a gente também tem que intervir nesse ambiente, seja um ambiente escolar, seja um ambiente familiar, seja um ambiente cultural, social, né? Ou seja, o desenvolvimento de características de superdotação não depende apenas do indivíduo, né? Mas das relações que ele estabelece com esse ambiente. O Renzulli prefere usar o termo desenvolver comportamentos de superdotação, ao invés de dizer ele é ou não é superdotado, como uma coisa definitiva, né? Porque a gente vê muito o modelo dele como um modelo de desenvolvimento desse talento, dessas potencialidades. Eu não tenho certeza se é o Renzulli também, mas tem um autor que ele fala que essas pessoas, né, elas apresentariam comportamentos superdotados em alguns contextos, em alguns momentos, sob certas condições, né? Se as condições não forem apropriadas para que esse talento emerja, esse talento não vai emergir. Eu não gostava muito de estudar na escola, e as minhas notas sempre foram muito boas em todas as matérias, mesmo as que eu não gostava. Então eu trago aqui, se a pessoa com altas habilidades, ela necessariamente vai ser boa em todas as matérias? Necessariamente, né? O aluno superdotado, o que é mais comum é que ele acha que tem uma área de talento. Então, por exemplo, ele pode ter uma alta habilidade na área de matemática, mas não necessariamente na área verbal. Ele pode ser um líder em sala de aula e não necessariamente um aluno
talentoso na área acadêmica. E tem esse mito mesmo, né? O aluno superdotado ele tem que ser bom em tudo que ele faz, e não necessariamente é isso. E isso muitas vezes até confunde o professor. Mas ele não é superdotado? Como é que ele tirou uma nota baixa em matemática? Então será que ele é superdotado mesmo, né? E outra questão também envolvendo o superdotado é a ideia de que ele vai tirar sempre uma nota boa, né? De repente, o indivíduo superdotado, o aluno superdotado, ele se depara com um contexto de sala de aula que é pouco desafiador, que é entediante, né? Que o conteúdo que é trabalhado para ele não tem nenhuma novidade, ele já domina aquilo. Então, muitas vezes isso pode desmotivar esse aluno, né? Outra questão também, especialmente com os alunos superdotados na fase da adolescência, esse receio de ser excluído pelo grupo, de ser considerado nerd, né? Aquele que estuda muito. Então, muitas vezes ele mascara esse talento, né? Então, ele tira uma nota para passar, né? Mas não se destacar em sala de aula. Essa questão de atrelar, né, a identificação do superdotado apenas ao rendimento acadêmico, ele pode trazer também inúmeros problemas. Então, é muito comum a gente se deparar com alunos que repetem de ano, não porque eles não tenham competência para serem aprovados, mas porque se desinteressarem, aquilo não tem valor para ele. Então, existe mesmo, por exemplo, na superdotação, o fenômeno do underachievement, que é o aluno superdotado que apresenta um baixo rendimento acadêmico, apesar do todo o processo de avaliação claramente indicar um potencial superior. Essa discrepância entre que, né, uma avaliação mostra em termos da potencialidade e o que de fato ele demonstra, né? Então a gente tem que investigar como psicólogos o que está acontecendo. Essa discrepância se deve a quê? Eu acho que a mensagem geral não podemos focar na avaliação do superdotado, né, apenas com relação ao rendimento acadêmico. Basta uma aplicação de um quiz? Não basta, eu diria que não, né? Eu acho que todo o processo de avaliação, o profissional da psicologia que vai fazer a avaliação, ele tem que ter, primeiro, qual é a teoria que está embasando o seu trabalho, né? Então, é o modelo dos 3 anéis? E se alguém me perguntasse qual é uma avaliação ideal, né? Primeiro, assim, não existe uma receita, um protocolo único para todos os alunos, para todos os indivíduos que chegam para serem avaliados. Eu não acredito nisso, né? Qual é o objetivo, né? É você mapear esse aluno em termos das suas habilidades intelectuais, das suas habilidades cognitivas, das suas habilidades acadêmicas, características sociais, emocionais, quais são os interesses, quais são os estilos de aprendizagem desse aluno, orientar a família, orientar a escola, fazer um encaminhamento para um serviço ou um programa de atendimento aos superdotados, se for o caso, propor uma estratégia de aceleração. Eu acho que uma avaliação do aluno superdotado, ele não se resume à aplicação de um teste de QI. Como é que é a relação dele com os professores, com os colegas, com a família? Ele demonstra interesse por alguma coisa? Quando a professora apresenta um tema X, sei lá, sistema solar, ele se empolga e quer dar uma aula. Eu sou muito a favor de uma avaliação psicológica em que o psicólogo ele vá para a escola, vá conversar com esse professor, vá conhecer como é que esse aluno se coloca nesse contexto da escola. Por exemplo, eu me lembro de uma família que eu atendi que os pais fizeram uma viagem de férias para o Rio de Janeiro e a programação foi muito focada em quê? Em visitas a museus, né? A teatros, que era do interesse do seu filho. Eu sempre gostei muito de desenhar e fui estimulado no meu talento com desenho. Eu fui rever uns desenhos que eu entreguei para uma dentista minha que eu frequento há muitos anos, né? Eu era pequeno, então ela me mostrou, eu achei os desenhos horrorosos. Mas eu lembro que na época as pessoas diziam que eu desenhava bem, que eu levava jeito. Então teve uma época, logo após esse diagnóstico com a Cristiana, que eu fui indicado para uma sala de recursos. Ela tinha principalmente questões voltadas assim para pessoas com interesses lógico-matemáticos e não tinha tão forte essa questão da arte. E aí acabou que eu passei muito pouco tempo lá. Eu não me senti contemplado nas atividades que eram oferecidas, não consegui manter interesse e acabei saindo. Então acho que é importante, a partir desse processo de avaliação, propor caminhos, né, que podem ser feitos com esse aluno, né? E no caso aqui do Distrito Federal, nós somos bastante privilegiados em relação a outros estados brasileiros, porque nós temos um programa de atendimento ao superdotado que tem cerca de 40 anos de existência. Agora, será que o encaminhamento para um programa de atendimento superdotado é a única alternativa? A gente tem que estudar cada caso mesmo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o processo de aceleração, pular série,
né, ou a entrada precoce na universidade, a entrada precoce na escola, são procedimentos que podem ajudar aquele aluno. Então, não necessariamente é o caso de encaminhar um programa de atendimento ao superdotado. Outra possibilidade é um processo de mentoria, especialmente no caso dos adolescentes, né? Então, eu tenho interesse em artes, como foi o seu caso, né? Será que ter um mentor, uma pessoa com expertise na área de artes, que pudesse orientar, que pudesse, né, sentar com você, trocar ideia, orientar em algum projeto? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de destacar aqui que nós somos muito privilegiados, né, com essa possibilidade aqui no Distrito Federal e que, para alguns casos, é o mais indicado mesmo. Eu fui tentar entrar numa escola e eles não me aceitaram porque eu já tinha repetido de série. E eu lembro que eu fiquei muito mobilizado com a questão da injustiça. E aí eu já li também que uma característica de alguns superdotados é uma empatia muito grande e um senso de justiça também muito acelerado desde muito cedo. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho a partir disso sobre essas outras características. Sem dúvida nenhuma, né? Existem muitos textos, muita literatura que aborda essa questão do desenvolvimento social e emocional, quais são as características mais frequentemente encontradas nesses indivíduos. Entre elas, eu destacaria esse senso de justiça bastante exacerbado, né? Então, eu estava até mesmo comentando hoje pela manhã de uma mãe que eu entrevistei, mãe de uma criança superdotada, e que ela me contou que o filho assistiu uma propaganda na televisão dos Médicos Sem Fronteiras, daquelas crianças muito magrinhas, esquálidas. Ele ficou assim, sem dormir, chorando, super preocupado com a situação daquelas crianças. Era uma criança o quê? Acho que tinha 8 anos de idade. O senso de justiça, a empatia, né, com o outro, a preocupação com o outro. É uma característica muito frequente no aluno superdotado e isso traz, de certa maneira, sofrimento, dependendo de como é trabalhado, né? Outra característica também é o perfeccionismo. Entrega os trabalhos na data certa, não porque não tem a competência, mas porque, segundo ele, não está bom o suficiente para ser entregue. Essa exigência pode vir de fora também, né? Também pode vir de fora, a família, uma ou alta professores. expectativa. Você é superdotado, então você tem que tirar Tem nota que fazer boa. sempre o melhor. Exatamente. Então isso pode ser tanto interno quanto externo. A gente viu um relato de uma pessoa que recebeu a nota, acho que 9,5, e aí a professora escreveu, que pena, poderia ter sido 10. É uma cobrança excessiva, né, em função desse rótulo de superdotado, né. Outra característica muito importante que você mencionou na sua fala, Paulo, é a intensidade. Você falou que você leu um texto ou viu um filme sobre morte, como é que isso mobilizou você? Então, isso, eu diria assim, essa forma de lidar com isso é potencializada no aluno superdotado, é vivenciado de uma forma assim extrema, né? Então, isso também pode vir de alguma maneira a gerar situações em que ele precisa de um apoio psicológico, enfim, educacional. Essa intensidade do ponto de vista psicomotor muitas vezes pode acontecer e muitas vezes é confundido com o indivíduo hiperativo, né? O diagnóstico pode ser de hiperatividade, não de superdotação. Paixão por aprender, por ter informação, né? Essa intensidade intelectual ou a intensidade imaginativa, o indivíduo altamente criativo, a autocrítica muitas vezes, ou a crítica em relação ao outro. São aspectos, né, que precisam ser trabalhados no aluno superdotado. Não basta só alimentá-lo, nutri-lo, estimulá-lo do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista intelectual, mas também a gente tem que ter atenção a essa dimensão social e afetiva. Ela precisa de um sistema de apoio, não é o fato dela ser superdotada que tá pronta, já resolve tudo, já tem maturidade. Não, às vezes causa sofrimento e precisa mesmo do apoio da família, por exemplo, ou em alguns casos mais extremos, uma intervenção psicológica mesmo. Então, um outro ponto também que eu gostaria de destacar, Paulo, é esse outro lado, né, de achar que o aluno superdotado, ele tem alguma disfunção, né, alguma vulnerabilidade do ponto de vista psicológico. Então tem os dois, né? Ou acham que ele é invulnerável, ou que ele é vulnerável demais. Exatamente. Né? Como qualquer ser humano, né, dependendo das circunstâncias a que ele é exposto, ele pode vir ou não a desenvolver momentos assim de mais vulnerabilidade, né, em relação a outras pessoas, mas não é o fato dele ser superdotado que vai causar necessariamente isso. Eu queria comentar duas coisas, que uma é
que você não deve falar para essa pessoa que ela tem altas habilidades ou que ela é superdotada, porque ela vai ficar se achando, vai criticar os colegas, não vai mais querer fazer nada, ou nunca mais vai se interessar por outra coisa que não seja acadêmica. E conversa um pouco com a questão que a gente estava discutindo antes, do desperdício desses talentos, né? Quando não se olha para essas pessoas. Porque tem muito essa fala, né? A gente está preocupado com o arroz e feijão da educação. A gente não está falando ainda da cereja do bolo, né? A gente está preocupado com as crianças que estão com dificuldade, com a falta de material didático. Com relação a essa noção de que não devemos contar as crianças ou as famílias, né? De fato, esse é um mito. Né? Eu acho que é importante as crianças, até mesmo para elas entenderem o que está acontecendo com elas. Né? Porque muitas vezes elas se sentem diferentes também, tudo depende, né, Paulo, de como que você fala isso. Você é uma criança melhor do que as outras, você é melhor do que os outros, mais inteligente, vai ter sempre um bom desempenho. Eu acho que é isso que faz a diferença. Como essa informação, olha, você tem um talento, você tem uma facilidade, né? Então é importante investir nisso. É por isso que você está, por exemplo, foi estar aqui nessa sala de recursos. Também esclarecer a família, né, sobre isso, que muitos pais, por exemplo, quando recebem um diagnóstico, é como se fosse um tabu na família. Não vamos falar para ninguém, e muito menos para a escola. Muitos pais preferem não passar essa informação adiante, com receio de como é que isso, né, de como é que seus filhos serão tratados a partir disso, né? A gente vê isso, né, esse tipo de verbalização com muita frequência, né? Para quem investir na educação superdotada, eles já são super, né? Já têm um potencial intelectual, e por trás disso tem o quê? Muitos mitos, muitas ideias falsas, equivocadas, estereotipadas a respeito desse aluno. Já vem desse prefixo super, né? Super-herói, super-humano. Exatamente, como se fosse uma pessoa perfeita, entre aspas, né? Então acho que uma falta de informação leva a isso, né? E como qualquer pessoa, como qualquer ser humano, como qualquer cidadão, ele precisa também, ele tem direito, né, a uma educação de qualidade, a uma educação que atenda às suas necessidades, né? Negar isso a essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, primeiro eu acho que é uma injustiça, é antidemocrático, do ponto de vista do que essa pessoa pode trazer em termos de contribuição para o bem-estar coletivo, bem-estar social, né? Eu não acho que ele tem essa obrigação necessariamente de contribuir para o bem-estar. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é o bem-estar dele como pessoa, como ser humano, né? E acho que é obrigação, sim, do Estado, da sociedade, investir nessas pessoas, né? E, além do mais, porque a gente encontra um grupo muito heterogêneo de alunos superdotados. Nós temos casos de alunos superdotados com dupla excepcionalidade, então são alunos superdotados hiperativos, são alunos superdotados com síndrome de Asperger, por exemplo. Ele merece também, ele precisa também ter oportunidade de desenvolvimento, né, dos seus talentos, das suas características. Então, eu acho que sim, a gente muitas vezes desperdiça esses talentos, né, em prol de uma educação focada em algumas pessoas, né? Normalizar essas pessoas. E, além disso, pensar realmente, né, nessa questão da formatação, como se todos pudessem caber no mesmo quadrado, na mesma forma, né? Então, acho que isso é um desafio com o qual a gente se depara na educação brasileira. Ok, professora, então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso aí para vocês. Valeu.